Seja muito bem-vindo ao canal. Olha, nós já estamos finalizando, falta pouquinho aí para terminarmos esse mês, né? Com essa série Memória, Esperança e Alegria. Olha, esse mês eu falo assim que depois que a gente começa a compreender melhor, né? Sobre a memória, a esperança e a alegria, a gente começa a entender assim, bom, eu preciso estar mudando um pouco o meu estilo aí, meus hábitos. Porque se a gente entende, né, a importância da memória, que a gente precisa resgatar o que é bom na nossa memória. E às vezes a memória, ela está ferida e ela precisa de cura. Então, quando eu aprendo e começo a ter uma ação, né, me posiciono, a minha vida não permanece da mesma forma, né? Eu já começo a entender o que é de fato a esperança, eu já não troco mais a alegria por nada, eu já começo a separar, olha, o que acontece fora de mim não tem nada a ver com o que está dentro de mim. Então, é uma alegria que eu começo assim a observar ela dentro de mim, não deixo mais o inimigo me cansar, me fragilizar, para que eu troque essa alegria e deixe ela de lado. Porque realmente, gente, quando temos essa alegria do Senhor dentro de nós, conseguimos prosseguir mesmo o mundo gritando, olha, para, não vai dar certo, né? É uma alegria que nos impulsiona a irmos adiante, né? A esperança, ela é uma âncora dentro de nós, não deixa com que a gente comece a ser sacudido, né? O vento sopra, a gente vai para onde o vento soprar. Não. E a memória, quando a gente começa a trazer memória, aquilo que nos dá esperança, as coisas mudam. Então, olha, não adianta só ouvir aqui esse Diane falando, tá? É preciso colocar em prática. E para colocar em prática, eu preciso reajustar algumas coisas aqui dentro de mim, na minha rotina, né? Para que isso funcione. E realmente, gente, quando eu ativo isso dentro de mim, eu não sou mais a mesma. Então, é um trabalhar de Deus de dentro para fora. E hoje, olha só, nós vamos falar sobre lembrar, né? Para não desistir. O quanto é importante as lembranças também dentro de nós. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quando você escolhe lembrar do que Deus já fez, o que acontece com você? É quando você fala, poxa, olha, Deus já foi fiel aqui, Deus já cuidou de mim, né? Olha o que Deus tem feito na minha vida, né? Você fica da mesma forma? Isso não te dá um gás, né? Ou te dá uma força extra para você continuar? Dá, não dá? Então é como se reacendesse algo dentro de mim, quando eu trago a memória, né? Começo a lembrar do que o Senhor já fez, né? E a desistência começa a perder a voz. Tem um versículo aqui que vai ser o versículo básico, que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse assunto, que é Romanos 8, 28. Eu tenho esse versículo aqui guardado dentro de mim desde a primeira vez que eu li, né? Já encaixou direitinho na minha vida e eu comecei a entender uma realidade do Senhor na minha vida. Eu não deixei mais fazer com que as situações, as circunstâncias ditassem, né? Tivesse voz dentro de mim. Romanos 8, 28, talvez você já conheça, né? Diz assim lá, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sempre falo assim para as pessoas, gente, todas as coisas cooperam para o bem. Então não é se aquela ou essa, não, todas as coisas, até aquela coisa boa e aquela coisa não tão boa assim, está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então precisamos entender assim, olha, talvez você esteja passando uma situação complicada nesse dia, mas você começa a entender de uma outra maneira, né? Você não vê mais, olha, a situação veio para me destruir, e você já se joga naquela situação. Você já começa a falar, opa, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo a Deus, né? Eu já começo a falar, ó, Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar aqui? Né? O que eu vou aprender com isso? Às vezes preciso de alguns ajustes aqui dentro, não estou vendo. Então a gente tira aquele olhar de desesperado, né? Ou ficar acusando alguém, olha, eu tô assim por causa, olha o que aquela pessoa fez pra mim, olha aquela situação, né? Que chegou, enfim, você tira o olhar da situação e começa a ver a situação através do Senhor. Isso muda completamente a sua reação. Então, existe uma diferença aqui entre tudo ser bom e tudo cooperar para o bem, tá? Então a Bíblia, ela não diz que tudo que acontece é bom,
Não é isso. Também posso falar, Cidiane, então você vai ficar feliz quando acontecer uma desgraça ou algum problema? Não, tá? Claro que não. Tá? Só que há uma diferença. A Bíblia, ela revela um Deus poderoso mesmo em meio àquela situação complicada, né? Que Deus, ele é suficiente mesmo naquela notícia ruim que chegou até mim, ou numa perda inesperada. Deus ainda continua sendo poderoso e maior do que tudo isso, tá? Então, quando eu entendo que mesmo que aquela situação chegou, né, aquela situação difícil, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo acreditando que mesmo aquela situação confusa, desesperadora, tem algo muito maior por trás daquilo que Deus vai fazer na minha vida, entende? Então, quando eu enxergo dessa forma, a minha reação, a minha forma de lidar, de falar, de me expressar, vai mudar completamente, entende? É bem diferente quando você se joga no problema, fica desesperado, ou alguém que te fez alguma coisa de mal, ou aconteceu alguma coisa, você tira o olhar daquilo, você não tem aquela reação humana, mas você começa a ser dirigido pelo próprio Espírito Santo, né? Você vai buscar no Senhor a entender toda aquela situação que está acontecendo, né? Então, em muitos momentos, nós não entendemos o que estamos vivendo, não é assim? Você fala, como assim, né? Então, há perdas que não fazem sentido, por exemplo, processos que cansam, portas que se fecham também, né? Você fala, poxa, do nada, né? Não tem explicação para isso. Só que é justamente que esse versículo ele se torna tão profundo e você precisa gravar isso dentro de você, né? Porque esse versículo ele nos chama a confiar no Senhor, né? Mesmo sem entender nada, mesmo sem compreender. Então, quando fala assim que todas as coisas cooperam para o bem, sabe o que significa? Significa um trabalhar conjunto, né? Você não está sozinho. Você sabe que existe algo acontecendo por trás disso, né? Então, até aquilo que parecia estar contra você, Deus consegue alinhar a favor do propósito dele. Consegue entender? Então, não fale assim, tá tudo perdido. Calma, tá? Logicamente, aconteceu algo que não foi fácil, não está sendo fácil, te desagradou, ou está sendo bem pesado essa situação, mas eu quero te dizer algo, que todas as coisas cooperam para o bem, tá? Daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito dele. Então, vamos aí começar a ver essas situações através do Senhor. Quero te dar um exemplo. José do Egito, por exemplo. Quando ele foi traído pelos irmãos, né? Ele foi vendido, foi injustiçado, gente. Foi abandonado, né? Então, nada disso era bom. Nada mesmo, né? Só que no final, o próprio José disse, lá que está escrito em Gênesis 50:20, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Tá entendendo? Então, talvez hoje essa situação não esteja nada fácil, mas nas mãos do Senhor, você começando a ver através do Senhor essa situação, pode ter certeza que o Senhor vai tornar tudo isso uma coisa boa, tá? Talvez hoje você não entenda, talvez até a hora que você me ouve falando isso te incomode, mas escuta o que eu estou falando, é verdade, tá? Então, você consegue perceber que Deus, ele não impede todos os processos virem na nossa vida, né? Só que ele usa cada um deles. Só que a gente precisa ficar antenado, né? Eu já falei aqui algumas vezes, né? De tudo isso que eu estou fazendo, né? Esse canal existindo, né? Ele começou através de dores, né? Uma dor que aconteceu na minha vida que foi levando, a gente vai entendendo, né? Como se fosse um quebra-cabeça. A gente começa a entender como Deus fala, o que Ele está falando, você vai ficando sensível, vai colocando em ação o que Ele vai dizendo, até que você fala assim, meu Deus do céu, né? Por tudo que eu já passei na minha vida, que não foram coisas fáceis, né? Eu falo assim que vivendo hoje, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Então que você também tenha sentido, talvez hoje não faça nada, você precisa aceitar o que está acontecendo, não estou falando de aceitação, tá? Mas se você começar a olhar através do Senhor tudo isso que está acontecendo na sua vida, um dia você vai poder falar assim, olha,
realmente isso cooperou na minha vida. Porque vai te levar a um outro patamar com o Senhor. Né? Você vai começar a ver as coisas não mais de baixo para cima, mas o Senhor vai te colocar numa posição onde você vai começar a entender que a sua vida tem um impacto tão grande na vida de outras pessoas e você vai ter esse amadurecimento. E tudo isso que você passou, né, essas feridas, o Senhor ele cicatriza. E essas cicatrizes, elas não vão sumir de você, mas são histórias que você vai poder contar, compartilhar com outras pessoas que estejam talvez passando por coisas que você já passou ou até coisas mais difíceis, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Então esse versículo, eu falo que ele nos confronta, né? Porque ele não é uma promessa genérica aqui. Não tem uma coisa genérica aqui de forma alguma, né? Esse versículo é direcionado. Então quando ele fala assim, ó, para os que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então há um direcionamento aqui. Então as coisas estão acontecendo na minha vida, cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Então não vai falar assim, olha, eu estou passando uma situação hoje, está acontecendo isso, está cooperando para o meu bem. Mas aonde está o seu coração? Tá? Porque é bem diferente quando eu passo por uma situação com o Senhor, tendo o coração entregue a Ele, buscando a direção dEle, a força nele, né? Do que quando eu passo por uma situação que eu só falo, ai Deus me ajuda, mas a minha vida tá daquele jeito, né? Então é bem diferente. Então nós precisamos entender que aqui é um versículo direcionado, tá? Então não é genérico, porque eu já ouvi muitas pessoas usando esse versículo, mas assim, não tendo uma vida, eu falo assim, no padrão daquilo que Deus nos ensina. Então a gente também não pode ser ingênuos aqui, né? Ou eu falar assim pra você, ó, vamos dizer assim, pra te conquistar, tá? Se uma Cidiane boazinha aqui falar assim, mas tudo tá cooperando, né? E paro aí. Não, tá? Então todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus, né, e que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Dele. Tá entendendo? Então, não seja ingênuo aqui de achar que eu tô com a minha vida bagunçada, né? Eu só chamo Deus na hora que eu preciso. Eu só quero Deus na hora que a coisa aperta mais. Não é assim que Deus funciona, gente, tá? Nem nós que somos pais, né? Fazemos isso para os nossos filhos. Deus também não faz, tá? Ainda mais Ele, né? Então, vou ficar muito atento aqui. Olha, isso daqui, eu falo assim que por mais que nos confronte, mas é um convite. Então, se eu começo a entender isso, falo, poxa, se eu alinhar meu coração com o Senhor, né, eu vou ter lutas, né, as lutas não vão deixar de vir na minha vida, porque eu tenho Jesus comigo, eu aceitei Jesus na minha vida, né, tenho a Bíblia como padrão, né, estilo de vida, que as coisas não vão acontecer. Lógico que vão. Mas é diferente quando você passa alinhado com o Senhor por lutas e quando você passa pelas mesmas lutas desalinhados com o Senhor, tá? Vamos lá então, voltando, né? Amar a Deus, gente, é confiar nele, mesmo quando não entendemos, tá? É permanecer mesmo quando seria muito mais fácil desistir, pegar atalhos, né? Então, quando você vive dessa forma, algo muda, mas não fora, dentro de você. Aí que tá o ponto, aí eu falo a cereja do bolo, né? Quando a gente entende isso, a gente não fica mais desesperado, né? E agora? Sabe, puxando o cabelo, aquele desespero total, não. Nós começamos a ter mais calma com cada situação que acontece, porque entendemos que a nossa vida, ela não está fora do controle do Senhor. Então começamos a descansar mais, né? Mesmo que o processo não esteja fácil, a gente consegue ter esse descanso, porque sabemos que Deus, Ele trabalha nos bastidores. Então, aos poucos, você começa a perceber que aquilo que te feriu, te fortaleceu. Né? Aquilo que te atrasou, por exemplo, te preparou. Aquilo que parecia que era o fim, era só um caminho diferente para o propósito, né? Para o seu propósito. Então, eu quero te fazer uma pergunta aí, ó. Como você tem visto as suas lutas? Né? Será que você tem enxergado essas lutas através do Senhor?
Né? Será que você realmente entendeu o que é Romanos 8:28, né? Que eu não posso simplesmente cortar, né? Todas as coisas cooperam para o bem, ponto. Não, tem uma continuação aí, tá? Daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito do Senhor, tá? Então tem a segunda parte. Então, olha, pra gente finalizar aqui, a memória espiritual correta, ela nos ajuda a interpretar o presente de forma diferente, tá? Então, quando lembramos das vezes que Deus nos sustentou, né, quando Ele abriu as portas, Ele trouxe respostas, né, transformou situações difíceis, aquilo que era causa perdida, do nada Ele reverteu tudo, né? A nossa esperança, ela é renovada. Então, por isso que eu preciso ter essa memória espiritual correta. Então, quando entendemos que Deus Ele está conduzindo todas as coisas para um propósito maior, algo muda dentro de nós, né? A alegria, ela volta, né? E a alegria voltando, essa força nos sustenta para continuar e não desistir. Então, assim, não é porque tudo está perfeito, porque se resolveu de forma alguma, mas nós sabemos que a nossa história não está nas mãos do acaso ou das circunstâncias, mas sim nas mãos do Senhor. Então, proteger a memória, gente, é muito, muito importante, tá? Quem se esquece do que Deus já fez, né, perde a força para continuar lutando, né, para acreditar que Ele pode mudar essa situação. Então, veja só, olha só, precisamos lembrar, sim, do que Deus fez para não desistirmos, né? Então, não enxergue mais a situação como você sempre enxergou, mas comece a ver tudo isso com os olhos do Senhor. E talvez você não tenha nunca ouvido falar desse versículo, né, Romanos 8:28, hoje você aprendeu. E talvez, quem sabe, você já ouviu falar e até recitava, né, falar, olha, todas as coisas cooperam para o bem, mas lembre-se, tem uma segunda parte, tá? Nós precisamos ter nosso coração rendido ao Senhor, que é bem diferente quando passamos por problemas, entendendo quem é Deus, tendo o coração alinhado com o Senhor e passando os mesmos problemas com o coração desalinhado, fazendo o que bem entendo, né? Então é isso, gente. Espero assim que esse vídeo ele venha trazer uma mudança dentro de você, tá? Assim como fez comigo. Que você comece a se posicionar. Não é questão se eu tô afim, se eu quero, se eu sinto, não. Eu preciso fazer isso, né? Nós não sabemos o dia mau, quando ele vem. Mas e quando esse dia chegar? Será que estamos preparados? É isso. Deus abençoe, até o próximo vídeo.